Boa noite, estou dando início ao estágio supervisionado do ensino médio, que tem como o projeto de extensão O Amor Sem Julgamentos no Olhar de uma Criança. Meu nome é Tatiane Cleia Ramos Tefardowski. Sou acadêmica do curso de licenciatura em Pedagogia da instituição do Centro Universitário Internacional Uninter, com a disciplina vigente do estágio supervisionado do ensino médio, com o projeto O Amor Sem Julgamento no Olhar de uma Criança. Este é um trabalho dos relatos de experiências vivenciadas no estágio supervisionado do ensino médio, que é uma atividade obrigatória por lei e de acordo com o projeto pedagógico do curso. Neste momento de pandemia, nas escolas ou em outros ambientes profissionais, foi necessário o isolamento social como medida de cautela e cuidado, o que retirou a possibilidade da finalização de atividades com aglomeração humana. O estágio supervisionado ele é compreendido como um processo de experiência prática, e a partir dessa experiência os acadêmicos começarão a se compreender como os futuros professores, pela primeira vez encarando o desafio de conviver, falar e ouvir com linguagens e saberes distintos do seu meio, mais acessível aos adolescentes. Pimenta, 1997. Este projeto ele resulta da pesquisa dos fundamentos da educação especial, que subsidiam e direcionam o trabalho educativo no âmbito dessa modalidade, sob a perspectiva da inclusão escolar, com fundamentos teóricos metodológicos diversos e até mesmo com o comprometimento assumido em instrumentalizar os profissionais como agentes mediadores da inclusão na escola pública. Os dois principais direcionamentos determinados pelo Plano Nacional de Educação e pela Constituição Federal. Democratizar a educação significa implementar políticas educacionais que assegurem a transversalidade da educação especial, tanto na funcionalidade escolar quanto na capacitação docente, transformar os sistemas educacionais tradicionais em sistemas inclusivos e acessíveis, que ofereçam estrutura física adaptada, recursos materiais acessíveis e que contemplem a igualdade e a inclusão dos alunos. Quando falamos dessa maneira, parece que é muito fácil, parece que estamos falando em algo que já é implementado e que há facilidade na inclusão dos alunos com deficiência. Mas, infelizmente, não é essa a nossa realidade, pois muitas escolas ainda não possuem equipamentos adequados para agregar esses alunos e nem a funcionalidade na escola quanto a rampas de acesso, a formação adequada aos docentes e estrutura física adaptada, bem como os materiais adaptáveis. As grandes áreas da educação especial são as deficiências intelectuais, deficiências físicas, neuromotoras, neurosensoriais, transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação e considerações sobre surdo-cegueira e deficiências múltiplas. A implantação da educação inclusiva no sistema de educação básica teria enfrentado entraves institucionais e culturais, trazidos de uma escola tradicionalista e conservadora, havendo ainda outras barreiras que impediram a transformação de nossas escolas, como o corporativismo dos que se dedicam às pessoas com deficiências, a ignorância de muitos pais, a fragilidade de grande maioria destes diante do fenômeno
da deficiência dos seus filhos. Infelizmente também é uma triste realidade, porque os pais demoram a entender e aceitar a deficiência dos seus filhos. Na maioria das vezes, a grande dificuldade em fazer os pais procurarem atendimento especializado, bem como procurar os laudos médicos que atestem que essa criança precisa de um atendimento especializado e de uma professora PAP que vai ajudar no direcionamento desse trabalho. Enquanto a família se nega a procurar os laudos, infelizmente há uma demora tanto na aquisição de materiais, bem como no suporte psicopedagógico dessa criança, o que vai atrapalhar o ensino-aprendizagem dela e vai fazer com que ela fique cada vez mais atrasada. Conforme o Plano Nacional de Educação e a diretriz do mesmo, os alunos deveriam já ser integrados sempre que possível nas escolas regulares. Mas, infelizmente, nem sempre há como acontecer essa implantação, pois tem alunos que, infelizmente, eles não têm como ir para as escolas regulares devido à gravidade da sua deficiência. Há um aumento bem significativo das matrículas nas escolas regulares das crianças com deficiências, visto que está sendo realizado importantes mudanças para garantir a continuidade desse processo, como, por exemplo, estão sendo feito mais investimento nas formações dos educadores, no aprimoramento de materiais pedagógicos adaptados aos alunos de acordo com suas necessidades, bem como um redirecionamento das práticas pedagógicas na acessibilidade arquitetônica e tecnológica. Na construção de redes de aprendizagem, no estabelecimento de parcelas entre a comunidade e a gestão pública, não basta apenas integrar os alunos com deficiência no ambiente escolar, apenas com o objetivo de socializá-los com outras crianças, mas de efetivar a educação inclusiva para propiciar um ensino de qualidade para todos os alunos, independente de suas singularidades. Mas apesar desse atendimento ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, a legislação educacional ainda considera a existência de atendimento especializado fora da escola quando não for possível a integração. Para que se possa entender os principais aspectos da educação inclusiva, busca-se relacionar as principais leis e decretos que regem o tema. Existem várias das características da escola inclusiva ideal, recomendada por especialistas da área de acessibilidade e de adaptação por portadores de necessidades especiais no ambiente escolar. Quando nos deparamos com o tema as políticas públicas que ampararam a educação especial no Brasil, devemos lembrar que o assunto inclusão é muito romantizado, porém, acreditamos que vai ser fácil, mas a teoria ela é bem diferente da realidade. Ao recebermos o aluno com deficiência, seja física, intelectual, e as diversas síndromes existentes hoje em dia, se torna desafiador.
os pais dos outros alunos, eles ficam apreensivos por serem leigos no assunto. E os alunos também ficam com receio da criança ser diferente ou agressiva, mas cabe tanto à direção, coordenação e a professora fazerem um trabalho juntamente com as famílias que vão estar recebendo esse aluno, que ele precisa ser acolhido na instituição. Ele precisa realmente ser incluso, não simplesmente ter uma carteira com materiais adaptados, mas ser afastado dos demais. É muito conveniente se falar ou se abrir as portas da instituição, mas não efetivar o trabalho da inclusão em si. Um trabalho que é muito interessante de se fazer é fazer uma anamnese junto com a família para ver o grau da gravidade, da síndrome ou da deficiência que a criança tem, como ele vai poder ser amparado, como ele vai poder ser avaliado e preparar materiais diferenciados para ele, para que ele possa progredir mesmo diante das suas limitações, das suas singularidades. Além disso, fazer com que a criança tenha acesso a todos os espaços de convívio da escola, seja na biblioteca, no ginásio, na aula de informática, nas atividades extracurriculares, para que ele perceba que ele faz parte do contexto escolar, que ele não está lá só para ser mais um, ou que fique num canto sentado e não tenha nenhuma assistência, ou que não tenha nenhum contato com os demais colegas. Também é necessário que se faça um trabalho juntamente com a Secretaria de Educação para que ele receba um suporte tanto na escola quanto da Secretaria de Educação para adaptar os materiais e para fazer uma avaliação mais detalhada. Além disso, as políticas públicas no Brasil, elas avançaram bastante, pois procurou-se compreender os conceitos da educação especial, quais eram os diferentes distúrbios, transtornos, como os professores deveriam estar preparados, o que ia ter que ser inserido pela equipe escolar. Então procura-se estudar a legislação do período, a institucionalização da educação inclusiva, nos moldes que elas se apresentam até hoje, bem como conhecer os recursos necessários e disponíveis, tanto para as famílias quanto para os professores que vão estar trabalhando com esse aluno. Além disso, é muito necessário também as tecnologias assistivas, que são importantes para a adaptação desse aluno no processo de ensino-aprendizagem. E todo mundo da escola deve estar envolvido nesse processo da educação inclusiva, não só os professores, não só a família, mas também os demais servidores da escola, zeladoria, os professores das atividades extracurriculares, os monitores de biblioteca e principalmente os alunos que vão estar em contato direto com essa criança. O acolhimento deles é muito importante para que a criança se sinta inserida na sociedade,
para que ela sinta que ela faz parte da escola e do que vai estar sendo ofertado a ela. Podemos observar com o passar dos anos que a criança com deficiência ela era realmente excluída. Ela não tinha acesso a nada, tanto nas escolas públicas regulares, nas particulares e até mesmo no mercado de trabalho. Elas eram à mercê das pessoas que são ditas normais. Mesmo existiam as primeiras leis que direcionavam a educação de alunos com deficiência para as instituições de atendimento educacional especializado. Então, o que acontecia? Existia uma escola especial. Se a criança não tinha acesso a essa escola, ela não tinha acesso a mais nenhuma oportunidade de ensino-aprendizagem. Ela ficaria em casa e a sua socialização e até mesmo seu desenvolvimento ficava simplesmente à parte da família, que era mais preparada para os cuidados físicos e não para os cuidados de aprendizagem. Então, quando começou a se ver uma luz no fim do túnel, a partir do momento quando surgiu um movimento mundial a favor da inclusão das pessoas com deficiência na escola regular, que foi a partir do ano de 1994, quando diversos países eles assinaram a Declaração de Salamanca, que o Brasil também fez parte dessa declaração, que foi que assumiu o compromisso de realizar a inclusão de todos os alunos com deficiência na escola comum e regular, nas salas de aulas regulares, juntamente com seus colegas que são os ditos normais. Desde então, teve um longo percurso, porque a lei não foi simplesmente aprovada imediatamente nessa declaração. Precisa de aprovação, de regulamentação, portarias, além das várias discussões e vários estudos acerca da educação inclusiva. Com a aprovação do Plano Nacional de Educação em 2014, o Brasil determinou 20 metas que tinham tempo previsto de 10 anos para serem cumpridas integralmente e que pretendiam prover os meios materiais e financeiros, pedagógicos, estruturais e todas as mudanças necessárias para a educação inclusiva, para que ela se tornasse realidade no nosso país. E com atendimento de 100% das crianças em idade escolar com deficiência nas escolas regulares públicas ou particulares, que era um direito garantido dessas crianças e não opcional. Ainda há muitas questões a serem discutidas e que envolvem a educação inclusiva. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93/94 de 96 prescreve em seu texto a defesa do pluralismo de ideias e respeito a concepções pedagógicas. E nos parâmetros curriculares da Educação Nacional, os PCEs, é que fica mais evidenciado o termo do pluralismo cultural como tema transversal, assegurando que a partir da diversidade ou dos excluídos socialmente, que eles devem ter a mesma igualdade de oportunidades educacionais que os demais alunos têm no ensino regular. Em 2018, no documento da ONU, conta que as pessoas com deficiência, elas são um dos grupos
minoritários maiores do mundo, que se estima que 15%, aproximadamente 1.500.000 pessoas da nossa população mundial, elas têm alguma deficiência, algum transtorno, alguma síndrome. E também aponta a inclusão das mesmas e constituem algo fundamental para os objetivos do desenvolvimento sustentável e sua promessa central de não deixar ninguém para trás. O mais atrasado de deixar ninguém para trás e alcançar até o mais atrasado. As políticas também e os programas inclusivos, eles são investimentos sólidos na sociedade. E eles beneficiam todos de uma maneira geral. Que aqueles que principalmente que enfrentam os aspectos da exclusão. Para garantir que todas as pessoas sejam contadas e possam ter voz ouvida e participar igualmente de todos os aspectos da vida, trata-se de uma questão de igualdade, de justiça, de crescimento econômico, e o custo da exclusão é muito mais elevado do que a própria inclusão. Esse conteúdo exposto em 2018 é diferente do apresentado pela ONU em 2006, na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada no Brasil pelo Decreto 6.949 de 2009. Em 2006, a Convenção marca a mudança na concepção de deficiência do modelo médico e de caridade ao modelo com base nos direitos sociais e humanos e seus princípios orientadores, incluindo a não discriminação, a participação efetiva e a inclusão, a igualdade da oportunidade em todas as suas áreas da vida. Salienta também a necessidade do respeito à diversidade. Posteriormente à Convenção de 2006, outros documentos afetos à educação especial foram elaborados. Dentre eles, em 2018, a ONU publicou um material que merece ser citado. O primeiro relatório que trata da deficiência e do desenvolvimento elaborado para e com pessoas com deficiências, fortalecendo leis, políticas e programas, tendo em vista a constituição de sociedades mais acessíveis e inclusivas. Para os alunos que passam por essas situações, são necessário que haja uma intervenção que vá desde o ambiente familiar e se estenda à comunidade onde está inserido, bem como as escolas onde está matriculado, que contemple muita compreensão, ações interativas entre os professores, servidores da escola e dos próprios colegas de classe, possibilitando aos alunos portadores de necessidades especiais a participação efetiva nas atividades escolares previstas no currículo municipal. Além disso, tem que levar em consideração as limitações e valorizar o desenvolvimento na aprendizagem e o seu potencial prévio, igualando os demais quanto aos direitos, deveres e valores. Todos têm a possibilidade de aprender o conteúdo escolar, desde que atendida algumas especificidades decorrentes das condições que eles estão sujeitos. Lembrando sempre que essa criança, esse aluno, que está passando por uma avaliação no contexto escolar, que ela não seja classificatória, que vá dar um fim na aprendizagem dele, mas sim que ela deve ser uma avaliação constante,
sempre pontuando os aspectos que a criança tem progredido, o que ela tem avançado, quais são as conquistas. Às vezes, para alguns, é um avanço assim, que pode ser pequeno aos olhos externos, mas tanto para a criança quanto o professor que está assistindo aquela criança, é o melhor que ele pode dar dentro da sua realidade. Mais para frente a gente vai ver outros aspectos da educação inclusiva, o que formará a inclusão efetivamente. Dando continuidade, o próximo tópico é a construção da inclusão no espaço escolar. Educar para uma sociedade inclusiva pressupõe compreender toda uma complexa realidade presente nas salas de aula. Realidade na qual os educadores se encontram e sentem muitas vezes despreparados quando a questão é trabalhar com alunos que têm algum tipo de deficiência. A dificuldade sentida ao se deparar com situações desse tipo revela a fragilidade deste convívio, que é o convívio com a diferença. Embora se tenha certeza de que o papel dos educadores está sendo bem desempenhado e de que todo cidadão tem o direito de ter acesso à informação e ao conhecimento, ainda assim encontram obstáculos que impedem de realizar um trabalho coerente com a prática pedagógica. O medo do diferente, a incerteza quanto ao aprendizado de um aluno com deficiência impossibilitam o avanço de práticas de aprendizagens relevantes. A inclusão escolar constitui uma proposta que representa valores simbólicos importantes, condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos. E ter acesso garantido à escola, à dignidade, os direitos individuais e os coletivos garantidos pela Constituição brasileira. Nela, já se anuncia que a pessoa com deficiência deve ter um atendimento educacional especializado no artigo 208 como dever do Estado, a garantia de que a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade deve ser assegurada, inclusive sua oferta deve ser gratuita para todos os que ela não tiverem acesso na idade própria. Além de que deve ser progressiva a universalização do ensino médio gratuito, conforme a emenda constitucional de número 14 de 96. Atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade, que é a redação da emenda constitucional de número 53 de 2006. Acesso aos níveis mais elevados do ensino de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, impõe às autoridades e à sociedade brasileira a obrigatoriedade de efetivar essa política, como um direito público subjetivo para o qual os recursos humanos e materiais devem ser direcionados atingindo necessariamente toda a educação básica sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas. A Declaração de Salamanca,
1994, acredita e proclama que escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, constituindo uma sociedade inclusiva e alcançando a educação para todos. Além disso, tais escolas, elas provêm educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a deficiência em uma última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. Quando se fala em políticas de inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino, surge o desafio de rever os conceitos, linhas de pensamento, assim como desenvolver as habilidades de respeito às diferenças e atendimento às necessidades. Resume-se em atitudes que vão além da permanência física dos alunos na escola. O ato de inclusão, ele requer ações práticas e que, apoiadas numa política específica, desde o âmbito nacional, é um grande desafio a ser enfrentado para comprovar o respeito à diferença e o compromisso com a promoção dos direitos humanos. Esse compromisso, ele deve ser assumido pela escola. A educação pretendida busca a formação cultural do modo integral dos alunos, levando a dominarem conteúdos, processos psíquicos e de intervenção no mundo que já foram conquistados pela humanidade. A apropriação pessoal dessas conquistas permite que sejam mais autônomos, pois eles podem transpassar o imediatismo da circunstância, a apreensão apenas sensorial e aparente do real, ou seja, podem considerar as múltiplas causalidades dos fenômenos e compreender as leis que regem e as relações que têm entre si. Ao assumir tais responsabilidades, a escola ela deverá realizar adaptações necessárias para a efetividade das atuações e do desenvolvimento necessário e possível daqueles alunos com deficiência, que requerem adequação curricular, planejamento de estratégias pedagógicas, recursos de acessibilidade, como realizar avaliação pedagógica daqueles que apresentem e identificar as barreiras que estejam impedindo ou dificultam o processo educativo em suas múltiplas dimensões. A partir da avaliação, deverá trabalhar focado no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno, bem como na melhoria da instituição escolar. Mas para que isso aconteça efetivamente, é preciso que conte com a participação de todos os profissionais que acompanham este aluno, como já foi citado no vídeo anterior. Então, a inclusão, para ser efetivada na escola ou mesmo em sociedade, ela não deve contar só apenas com a família, com a disposição dos recursos que estejam acessos a essa criança, mas ela deve contar com toda a comunidade, com todas as pessoas envolvidas, os familiares, porque o preconceito, ele não está na criança em si, ele está no adulto, que tem dificuldade em aceitar essa criança, que tem dificuldade em acolher essa criança. Por muitas vezes se fala muito bonito em acolhimento, em inclusão, mas na hora da efetivação mesmo, num restaurante, num cinema, num teatro, num parque, é aí que a gente vê que as crianças, elas ainda têm um caminho muito longo a percorrer, que é que elas têm que
o tempo todo, tanto seus familiares quanto a própria criança, ela tem que ficar provando que ela não oferece risco aos demais, que ela só tem uma deficiência, ou seja, física, ou motora, ou neurológica, ou alguma síndrome, que ela precisa de amor, que ela precisa ser entendida. Por isso que hoje em dia existem muitos programas que façam com que tanto professores recebam orientação, formação adequada, para que consigam esclarecer melhor, tanto para as famílias, quanto para os pais que estão inseridos na escola, quanto para a sociedade em si. Que a criança, às vezes, ela tem uma dificuldade em comunicação, ou de visão, ou de entendimento, ou de locomoção. Então, o ambiente ele precisa estar adaptado de diversas formas, não só naquele mundo que ela está inserida ou naquela escola que ela está inserida, mas em si na sociedade como um todo. Para que a gente observe melhor como a criança ela deve receber amor, que ela deve receber carinho, que ela deve ser entendida na sua singularidade, nas suas diferenças. O próximo slide e o próximo conteúdo é um filme que fala sobre da inclusão e relata muito bem como o verdadeiro amor e o verdadeiro acolhimento podem fazer a diferença na vida de uma criança que vai passar pela inclusão. Então, Cuerdas é um curta-metragem que ela retrata muito bem sobre a inclusão. Vou passar a ficha técnica para vocês vocês tenham a possibilidade de ver o filme. Cuerdas é um curta-metragem que foi lançado no ano de 2013 na Espanha. O idioma original é o espanhol. Ele tem duração de 10 minutos. Ele é recomendado para todas as idades. Até recomendo que vocês assistam com a família, principalmente aqueles que têm alguma criança com deficiência ou em casa ou no ambiente escolar, para que a criança veja como deve ocorrer realmente a inclusão. Ele é um filme que apresenta uma reflexão sobre o amor incondicional e a amizade verdadeira, bem como que algumas crianças reagem à diversidade, que nem tudo é flores e que nem tudo é aceitação. O criador do filme é Pedro Solis Garcia, que ele inspirou-se na vida dele mesmo, que a sua filha ela é muito próxima do irmão que tem paralisia cerebral e como isso transformou também a vida dele. Retrata muito bem a história de amizade entre duas crianças muito especiais, retratando os valores, sonhos, traz uma lição de vida mesmo, que demonstra que as diferenças elas podem ser superadas, que os nossos sentimentos eles podem chegar a todos. Além disso também, que as crianças com deficiência elas devem ser tratadas com respeito e carinho, da mesma forma que as demais. Maria, que é a protagonista do filme, todo o tempo ela está junto de Nicolas, que é o coleguinha dela que tem a deficiência.
ela tende a interagir à sua maneira, brincando com as limitações dessa criança, mas sem ignorá-la. Ela sabe que ele tem uma limitação, mas mesmo assim ela não deixa de inserir ele. Ela mesmo se transforma e ingressa no mundo desse amigo. E por que é o nome do filme é Cuerdas? Porque ela usa uma corda, que ela para unir os dois, para unir a realidade dele, que foi preenchida com amor e entendendo as possíveis dificuldades que existia nesse ambiente da escola. É um curta que emociona muito e propõe uma profunda reflexão sobre o respeito à diversidade, a compreensão de que todos possuem habilidades, limitações, que é preciso respeitar as diferenças, seja ela qual for. Que devemos sempre pensar na igualdade, na solidariedade, na amizade e no amor, que são sentimentos que são muito falados, mas que às vezes não são explicitados, que eles não, as atitudes são bem diferentes da nossa realidade. E que deveriam ser encarados com mais seriedade. Além disso, fica claro que através do olhar de uma criança, do amor incondicional, que todos somos iguais. E que quando se tem um amigo de verdade, que nós procuramos vencer as dificuldades e que isso é apenas uma questão de criatividade. Vamos para o filme? Se emocione junto com a gente. Vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar a um lugar mais adequado para sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame dele. E nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora. É só assinar aqui e pronto. Maria, tá correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Crianças, esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial. E por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui, ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase, fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu? Ei, Maria, você tá indo aonde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria. Bem-vinda à escola. Não sabe andar? E nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. Ô, Maria, o que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido.
Maria está muito estranha. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante! Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. Gol! É gol! O atacante fez um golaço e a galera vibra! Gol! A Maria está muito estranha. Professora, pode deixar que eu consigo levar ele. Muito bem, Maria. Pode ir. Chocolate, chocolala, chocotete, chocolate, chocolate. Era uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Capitão, salve a donzela! Assim, capitão, venha me salvar, por favor. Nunca conseguirá salvá-la. Eu vou manter ela presa pra sempre. Ha, 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 ha. E então o príncipe e a princesa foram felizes para sempre. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. 1, 2, 3. Agora sem se mexer, senão eu vou te ver. Ah, eu te peguei. Isso! Você conseguiu! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar e aí vamos viajar para o mundo todo. Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas. Maria, ele não pode sair hoje. Olha, ele tá muito cansadinho. Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia pra ele. O que foi que aconteceu? Você não pode brincar? A melhor treinadora do mundo. Eu preciso achar ele. Já imaginávamos que isso ia acontecer. Ninguém nunca está preparado para isso. Pelo menos ele foi dormindo.
Ele não sofreu. Eu sei que isso é muito difícil. Eu não sei como vamos dizer isso para as crianças. Principalmente para Maria. Ela é tão próxima dele. Juntaremos tudo o mais rápido possível. Depois mandaremos para vocês. Não se preocupem. It's not fair. I'm talking to you upstairs. Are you there? You know I care. So please don't tell me that this is an empty prayer. No. 'Cause all she has and all she's lost, I wish she could remember. I watch her face. Bom dia, classe. Eu sou a Maria, sua nova professora. I miss her, even though she's still here. You need to listen. Don't let her disappear. I'll give her my forever. If it meant for a day, she could really be okay. 'Cause I miss her. I miss her, miss her, miss her. I just miss her, miss her, miss her.